Bem-vindos a novo programa Sem Diplomacia. Hoje será o terceiro da série que questiona se estamos numa nova era de extremos. No primeiro, discutimos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump e no segundo, a Europa, colocando em perspectiva a direita etnonacionalista que se apresenta em vários países da região. Hoje trataremos da América Latina num cenário diferente, porque nós estamos vivendo, diferentemente de Estados Unidos e da Europa, um processo em que em diversos países, durante bastante tempo, até mais de 10 anos, governaram forças políticas vinculadas à esquerda ou progressistas, né? Principalmente grandes países como Argentina, Brasil, Venezuela, que o governo Maduro, vinculado ao chavismo, né, que está no poder desde 1999, enfrenta uma série de desafios, mas também Bolívia, Equador, Uruguai, Chile, Nicarágua. E nesse contexto, quando se discute a polarização política e emergência de uma nova direita, a diferença com relação à Europa é que essa direita na América Latina tem um perfil mais, digamos, neoliberal dentro da trajetória anterior da região nos anos 80, 90, diferentemente dessa característica mais de uma direita neofascista com reivindicações nacionalistas, étnicas, né, que aparece na Europa e um pouco também nos Estados Unidos. Neste programa vamos trabalhar com dois olhares, um desde Cuba e um desde o México. No caso de Cuba, é importante a questão de que o país contou com um entorno regional muito favorável nos últimos anos, com governos que tinham uma política exterior próxima ao governo cubano, que foi fundamental, inclusive, no reatamento de relações entre Cuba e Estados Unidos. A pressão de vários países latino-americanos nas cúpulas das Américas foi um fator importante influenciando Estados Unidos, que estava ficando isolado. E com a mudança de governo na Argentina, a eleição de Macri, o impeachment de Dilma Rousseff com o atual governo de Michel Temer, a crise na Venezuela, que é um grande parceiro de Cuba dentro da ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, um parceiro econômico, inclusive, como que Cuba está vendo esse entorno regional de surgimento de forças mais à direita e a perda de alguns governos que eram aliados do país. No caso do México, não se trata de emergência de uma direita, mas justamente a crise econômica, a situação política difícil que vive o atual governo de Peña Nieto, que é do Partido Revolucionário Institucional, agravado pela eleição de Trump, que coloca o país numa situação, digamos, de pária, né? Desde a eleição, Donald Trump falou do México como exportador de criminalidade, de drogas, de imigrantes, e mudou radicalmente a relação, né? E isso afetou o governo de Peña Nieto. E fortalece, inclusive, forças de centro-esquerda, como López Obrador, do partido Morena, que aparece com boas chances de eleição. Então, como que se vê esse panorama no caso do México, que também se volta mais para a região, né? E passa a ter uma articulação importante com a Argentina, Brasil, em torno principalmente da crise da Venezuela, uma postura de isolamento do governo de Nicolás Maduro. O programa de hoje discutirá a partir dessas perspectivas e conta com duas convidadas especialistas no tema. Milagro Mengana, que é doutoranda do programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo e também colabora com o IEI, vai nos falar da perspectiva desde Cuba. E Marcela Franzoni, que é mestranda no programa Santiago Dantas de pós-graduação de Relações Internacionais
e que trabalha como membro do Sem Diplomacia, vai nos trazer a perspectiva desde México. Na próxima sessão, passamos para as participações das duas colegas. Sessão, passo então a palavra para Milagro Mengana. Agradeço muito novamente sua participação e ela é de nacionalidade cubana e vai falar em espanhol. Buen día, profesor. Buen día, Marcela. Muchas gracias por me invitar de nuevo al programa Sin Diplomacia. Así, el contexto cubano hoy se percibe como un clima regional de mucha incertidumbre. Como el profesor mencionó en el inicio del programa, los principales aliados de Cuba en la región transitan hoy por crisis políticas, discretos dinamismos en cuanto al crecimiento económico, y todo eso se percibe en nuestro país como una amenaza al futuro crecimiento del país. El plano regional, el gobierno cubano lo percibe con grandes incertidumbres que pueden repercutir o que están repercutiendo en su política económica y que pudieran repercutir a largo plazo en la gobernanza y estabilidad del modelo político establecido desde 1959. Brasil y Argentina, como todos conocen, el giro de los gobiernos hacia la derecha impiden que Cuba tenga un mayor protagonismo, un mayor activismo como el que venía teniendo en años anteriores. La actuación de Cuba o la proyección de Cuba en organismos regionales como la CELAC, la asociación con Venezuela en el ALBA, reducen, como ya dije, ese activismo político de Cuba en la región, creando climas favorables para la actuación de organismos como la OEA y su secretario general Almagro en algunas acciones en función de lo que se denomina la transición democrática en Cuba. Ejemplo de lo cual ya tuvimos este año cuando el secretario de la OEA, Almagro, intentó viajar a Cuba para recibir una medalla que la oposición cubana, con la que la oposición cubana quería distinguirlo, y que tuvo el rechazo, por supuesto, del gobierno cubano, emitiendo una nota de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, el ALBA, con la situación de Venezuela, aunque continúa siendo un mecanismo de concertación política, no se prevé o no se puede tener proyección de este mecanismo en su proyección económica. Si bien Cuba y Venezuela han ratificado su cooperación bilateral hasta 2030, la economía cubana refleja la crisis económica y política venezolana, tanto que Cuba percibía un 70% de ingresos por exportaciones hacia Venezuela, recibía 100.000 barriles de petróleo diarios, los cuales la proyección hasta finales de 2016 planteaba una reducción a 55.000 barriles diarios. Cuba en este sentido está perdiendo el grande socio comercial de la región y en sentido general el grande socio comercial del gobierno cubano, lo cual está repercutiendo negativamente en la economía cubana. Después de un crecimiento hasta de un 4,4% de la economía en 2015, Cuba, sus proyecciones para 2016 cerraron en un crecimiento de 1% solamente, lo cual añade tensiones al gobierno al interior de la isla, que percibe la variable económica como el principal factor de estabilidad futura del país.
En este sentido, también el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de la posición de Donald Trump, que aún no se percibe una política exterior definida en relación al gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump ha hecho declaraciones de que en junio dará a conocer las medidas contra el gobierno cubano. Sin embargo, en su proyección fiscal en su proyección de presupuesto para el año fiscal 2018, anunció que no iba a reducir a cero el presupuesto dado a organizaciones como la USAID para esa transición democrática en la isla. Muito obrigado, Milagro, pela perspectiva esclarecedora sobre a situação de Cuba nesse entorno regional, e passo a palavra para Marcela Franzoni para nos colocar a perspectiva desde o México. Obrigado pela participação. Obrigada, professor, pelo convite, por estar aqui junto com a colega. Eu acho que quando a gente pensa na posição do México hoje, a gente tem que pensar que também é um país envolvido em uma grande incerteza, né? E essa incerteza vem pelo próprio contexto do México, como o senhor já adiantou, e também pelas perspectivas internacionais e principalmente regional agora com a eleição do presidente Trump. Com relação ao contexto do México, a gente tem que destacar que o presidente atual, Henrique Peña Neto, ele vem num processo de grande reprovação, né? Então isso foi intensificado a partir de janeiro, mas nas últimas pesquisas a reprovação dele chega a 73%, na última pesquisa de março desse ano. É uma reprovação recorde para um ano, para o sexênio, né, para os presidentes mexicanos. Bom, na minha opinião, essa reprovação do presidente pode ser atribuída a 4 pontos principais. O primeiro, relacionado à corrupção, aos escândalos de corrupção envolvendo diretamente a equipe presidencial. A sua esposa foi acusada de ter uma casa, uma mansão, em nome de uma empreiteira que prestava serviços para o governo. E também o caso mais recente que foi noticiado foi o do governador de Vera Cruz, Javier Duarte, que se tornou emblemático na tentativa do país de combater a corrupção. Ele era priista, ele era do partido do presidente e ele foi agora preso estando na Guatemala. E ele se desligou, ele se desvinculou do partido, mas de fato era um membro do mesmo partido do presidente mexicano. O segundo elemento importante, que eu acho que a gente pode atribuir à reprovação do presidente, é a violência no país hoje, né? Então, várias organizações internacionais têm chamado a atenção para a situação dos direitos humanos no México. No governo Peña Neto se tornou notório o desaparecimento dos 43 estudantes do estado de Guerrero, que foi em setembro de 2014. E depois também agora as denúncias de morte, né? Os assassinatos envolvendo jornalistas. Algumas organizações noticiaram que o México é o país mais inseguro por exercício da profissão da América Latina. E também casos de desaparecimento forçado e também de homicídios, né? Recentemente os números de homicídios no México foram comparados aos números da Síria, né? Como um país com uma dimensão da violência presente no país hoje. Um terceiro elemento são as reformas domésticas, que envolvem diretamente a abertura do setor petroleiro no México. As reformas elas foram feitas no final de 2012, assim que o presidente assumiu, né? E a principal foram reformas em vários âmbitos, mas a principal, a mais polêmica, foi a reforma energética, que tirou da Constituição mexicana uma cláusula de que a extração petroleira era um setor estratégico para o país. A ideia do governo com a abertura era justamente que isso possibilitaria maior competitividade no setor e que isso diminuiria o preço da gasolina ofertada para a população. Mas quando foi em janeiro, houve um decreto de aumento do preço da gasolina, que foi conhecido como gasolinaço, e que justamente depois desse momento a popularidade do presidente continuou baixando muito mais, né? Foi um momento ícone assim, para a popularidade do presidente. E a reforma hoje a reforma energética, as reformas do presidente, as reformas estruturais, como foram chamadas, elas possuem 73% de reprovação da população, ou seja, a grande parte da população acha que elas vão mais prejudicar o país do que de fato ajudar no desenvolvimento econômico mexicano. E o último ponto, acho que a gente pode atribuir, é a relação com os Estados Unidos, e aí já entrando no contexto internacional, ou seja, o governo mexicano ele vem sofrendo muitas críticas de que ele adotou uma postura muito pouco assertiva com relação a Donald Trump. Então, desde quando a gente já tinha comentado em outras oportunidades, quando o presidente Henrique Peña Neto recebeu o Donald Trump lá, ainda quando candidato, em agosto do ano passado, a ideia de que o presidente podia ter elevado um pouco mais o tom, defendendo de fato o México frente às ameaças de Donald Trump. Então, alguns analistas dizem que é um contexto bastante incerto, principalmente pelo México estar num contexto de debilidade do México, ou seja, um presidente que tem dificuldade em responder, né, a essas críticas, e também pela aprovação dele doméstica.
né? E vinculada, então, à relação com os Estados Unidos. No contexto internacional, o maior fator de incerteza é a renegociação do NAFTA, que já está certa, ela vai ocorrer na segunda quinzena de agosto, mas não se tem clareza ainda de quais os pontos serão negociados, o que, de fato, insatisfaz os Estados Unidos ao ponto de levar as negociações, o que pode ser modificado, né, dentro da conjuntura do tratado. E no que se refere ao contexto regional, ao mesmo tempo em que o dilema que a política externa mexicana encontra hoje, ou seja, o principal parceiro comercial que tem um tom notoriamente anti-mexicano, isso, em teoria, em tese, poderia levar o México a buscar outras parcerias, né? Mas na situação da América Latina é muito complicada. Então, os próprios países Argentina e Brasil, esses são países que hoje são menos atrativos para a política externa mexicana, justamente num contexto de diversificação, né? E é um contexto também que as instituições latino-americanas estão em grande parte esvaziadas, justamente pela conjuntura doméstica dos países, né? A própria CELAC nesse contexto. Então, eu acho que nesse momento as oportunidades é um cenário mais fechado para o México, apesar da relação com os Estados Unidos poderia ser, de fato, um elemento que diversificasse, que poderia levar o México a diversificar suas relações exteriores. E nesse contexto surgem, então, novas alternativas, né? Nesse contexto de grande incerteza surgem outras possibilidades políticas para além do PRI e do PAN, né? Que são os dois principais partidos do México. Obrigado, Marcela. E tivemos duas apresentações bem esclarecedoras, porque trazem uma perspectiva de países, tanto no caso do México como no caso de Cuba, no Caribe, em que a situação é diversa da que acontece no Brasil, na Argentina, principalmente, que será o tema do próximo programa, e que, no caso do México, ele não passou por um governo mais progressista, houve uma saída do PRI, em determinado momento veio o PAN, agora voltou o PRI, e sim se coloca, de fato, a perspectiva de que a centro-esquerda com López Obrador possa ter competitividade para chegar ao poder. E o peso, no caso do México e também no caso de Cuba, da crise econômica e, ao mesmo tempo, da chegada de Trump ao governo. Algo que na América do Sul, especificamente no caso do Brasil e Argentina, não é uma influência determinante. Mas a chegada de Trump ao governo, no caso do México, como foi muito bem colocado, apresenta o problema da renegociação do NAFTA, o tema do muro, o tema do controle migratório, a estigmatização do país. Então, uma realidade muito nova dentro da trajetória de México histórica. No caso de Cuba, como muito bem colocou Milagro, o Trump ainda não definiu uma política específica, inclusive no caso da América Latina, ainda nem nomeou, né, o subsecretário do Departamento de Estado para o hemisfério ocidental. Mas há uma grande pressão dentro do Partido Republicano, principalmente dos setores da imigração cubana, do Ted Cruz, né, Marco Rubio, em termos de ter uma posição de reverter, né, o que foi avançado com Obama. Embora se coloque que isso não acontecerá em termos de ruptura de relações, mas que haverá um ajuste maior e as relações não vão evoluir como tinha evoluído com Obama. Então, Cuba está numa situação difícil em termos regionais, né, e tem que ver o principal aspecto, que não é o político interno, sino o econômico, como muito bem colocou Milagro. Lá não está havendo uma mudança política em termos de governo, mas está havendo uma mudança de cenário político regional e de cenário econômico que afeta a política interna. Então, essas duas realidades vão ser trabalhadas na próxima sessão, em que as colegas vão apresentar a sua posição para fechar o programa dentro dos temas que Cuba e México.
o espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Agora, nessa última sessão, passo a palavra para Milagro y hacer sus consideraciones. Se debe recordar que el próximo año en Cuba se va a producir la transición del liderazgo histórico de la Revolución Cubana para una nueva generación. En este sentido, los esfuerzos del mandatario Raúl Castro y el Partido Comunista en Cuba están siendo la redefinición de la economía cubana. Como ya establecí, es el principal factor de riesgo para la estabilidad del sistema político. En este sentido, ayer sesionó de forma extraordinaria la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, en la que se aprobaron los documentos de conceptualización del modelo económico y social cubano, de desarrollo socialista y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, así como una redefinición de los lineamientos de la política económica y social del partido y de la revolución. Cuando se observan estos últimos acontecimientos desde el punto de vista político para la redefinición de la economía cubana, nosotros podemos percibir cuán importante a largo plazo resulta este factor en la isla o este elemento en la isla. Nosotros también debemos tener en cuenta algunas variables demográficas que existen en la isla, como es la migración cubana que el año pasado terminó, según la CEPAL, con indicadores negativos de menos 1,9 fue la tasa de migración en Cuba. Los salarios pierden poder adquisitivo ante la situación de crisis regional y las repercusiones económicas en la isla, y el decrecimiento poblacional que para 2020, 2025 y 2030 también se perciben con indicadores negativos de acuerdo a la CEPAL, son cuestiones que cuando se ven hacia un futuro van a crear tensiones dentro de la isla a largo plazo. Va a persistir la migración cubana, tal vez ya no con la tendencia mayoritaria hacia los Estados Unidos, que ya en abril la Guardia Costera de los Estados Unidos declaró que no había tenido ningún balsero cubano luego de la eliminación de la política de los pies mojados y los pies secos, pero son tendencias que muestran que la situación política, aunque no se perciben fracturas internas de consenso, aunque existe una oposición dentro de la isla, no se perciben esas fracturas para la transición hacia un nuevo mandatario el próximo año. La cuestión económica es de vital importancia hoy para nuestro país. Para concluir, el escenario regional para Cuba, que tiene una tendencia de política externa hacia, o mayoritariamente enfocada en la región latinoamericana, es un escenario incierto. Pero también tenemos que recordar que políticamente Cuba en el 2016 tuvo varios logros
incrementó su activismo político o tuvo mayores resultados en su activismo político en el escenario internacional. La Unión Europea suspendió la política común, tuvo la visita de los primeros ministros de Irán, Japón, China. El escenario económico tal vez no es tan grave como lo fue en los años 90, aunque el principal socio comercial, como ya establecimos, es Venezuela y sí está dentro de la región. Ahora para Cuba solo queda esperar, solo necesita esperar cuáles van a ser las medidas concretas de Donald Trump a ser anunciadas durante este mes y poder llevar a buen fin esa redefinición aprobada ayer en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Agora passo a palavra para Marcela fazer suas considerações. Bom, professor, nesse cenário então de emergência, de alternativas, né, no cenário mexicano, te destaque então as eleições presidenciais no ano que vem, em junho de 2018, onde despontam como candidatos o partido do PRI, né, o Partido Revolucionário Institucional, e já consolidado como candidato Andrés Manuel López Obrador, do Partido Morena, que é Movimento de Regeneração Nacional. Outra eleição também bastante importante vai ser agora, nessa semana, no domingo, que são as eleições para governador no estado do México. Os principais nomes também é um candidato do PRI, Alfredo Del Mazo, e uma candidata do Partido Morena, Delfina Gomes. E aqui é importante colocar que o PRI ele governa o estado do México por quase 90 anos. Então é uma eleição onde Delfina vem sendo colocada com chances reais de vitória, então é justamente essa eleição está sendo considerada um termômetro para as eleições presidenciais do ano que vem, justamente porque já dá algum indicativo, claro, não uma segurança de quem ganha as próximas eleições, mas de fato um indicativo do cenário político nacional. Isso já vem gerando muitas movimentações no México, então, na minha opinião, o fato das eleições de junho do ano que vem já estarem tão pronunciadas, né, ou seja, quem serão os candidatos e a capacidade de um partido, de outro partido ganhar do Partido Revolucionário Institucional, mostra que muita gente já não espera muito do mandato presidencial atual, né, do presidente Henrique Peña Neto. Inclusive porque a própria renegociação do NAFTA, a ideia tanto do México, tanto dos Estados Unidos, é que ela não se estenda para além desse ano. Né? A ideia é fazer uma negociação rápida e que justamente para o ano que vem, já que serão também processos eleitorais nos Estados Unidos, onde justamente esteja encerrado e as eleições sejam de fato o grande foco do ano de 2018. Além disso, então, já há uma grande movimentação também das forças políticas tradicionais do México, acho que a gente pode colocar dessa forma, contra a candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Apesar dele ser um candidato que tem chances reais de vitória, ele também é um candidato muito rejeitado. Ele não é novo no cenário mexicano, ele já tentou as eleições presidenciais em 2006 e em 2012. Em 2006, ele fez a denúncia de fraudes nas eleições quando ganhou o candidato do Partido da Ação Nacional, Felipe Calderón, e aí ele, na época, né, ele era do Partido da Revolução Democrática, do PRD, aí ele sai do PRD e funda o Morena, que é um partido relativamente novo. Ele ganhou, ele começou de fato, formalizou o fato de ser um partido no ano de 2014. Então é um partido muito novo. Então a gente ainda, ou seja, é um partido que ainda está se consolidando e ele é muito centrado na figura deste candidato. Então, que é um candidato, como eu disse, que tem muita rejeição. Então as eleições agora, né, como o partido vai no âmbito do Estado do México, que é o estado mais populoso do país, vão ser de fato um grande indicativo para o que vai acontecer no ano que vem. O candidato do PRI, o Partido da Revolução, um dos líderes do PRI, do Partido da Revolucionária Institucional, já disse que a vitória de Andrés Manuel López Obrador seria uma vitória que traria prejuízos para a democracia do México. Assim como a candidatura do Andrés Manuel López Obrador já gerou críticas por parte dos Estados Unidos, que disse que a vitória, se López Obrador ganha no ano que vem, não seria uma vitória que não agradaria os Estados Unidos nem o próprio México. Né? Isso levou o secretário de Relações Exteriores do México a pedir respeito ao processo eleitoral interno, que isso caberia somente aos mexicanos e que isso teria que ser respeitado. Por último, eu acho que com relação com os Estados Unidos, eu acho que é difícil a gente pensar no México estabelecer uma estratégia concreta para lidar com o presidente Donald Trump. De fato, o que o México vem tentando fazer é tratar alguns aspectos concretos. Então, vamos esclarecer a questão do muro, vamos renegociar o NAFTA e ver como vai se desenrolar a questão migratória. Porque, de fato,
é um contexto de grande incerteza e que é difícil, então, ter uma política formulada para os Estados Unidos frente a Donald Trump. Para o México seria mais interessante lidar com essa questão concreta, com os aspectos concretos. E no contexto regional, a tentativa de tentar estabelecer, né, a tentativa de estabelecer acordos bilaterais. Acho que é isso que o México vem tentando investir agora. Eu acho que se destaca nesse cenário a Argentina, na América do Sul. Muito obrigado. Então, depois dessa visão bem interessante em termos comparativos, né, fechamos o programa fazendo uma breve reflexão em termos de que nós estamos em frente a um país, Cuba, que tem um sistema político instaurado em 1959, que tem uma continuidade e que essa continuidade não está colocada em questão, mas tem uma transição em termos de liderança que é fundamental, como o Milagro colocou, né? Raúl Castro sai e entra um candidato que é do partido, mas que de uma nova geração. Então, há uma mudança importante. Mas nesse contexto de mudança política, que não coloca em questão o sistema vigente, há um desafio que é fundamentalmente econômico, que está associado à crise mais ampla que se vive e que aparece no México, aparece nos Estados Unidos, aparece na Europa, aparece na América do Sul, mas que tem uma repercussão específica pelas alianças que Cuba teve durante este último tempo, principalmente com Venezuela, que é um parceiro econômico fundamental. Então, o desafio econômico, num contexto, inclusive, de mudança política nos Estados Unidos, traz uma série de interrogantes e coloca o tema da incerteza. Mas também o tema da incerteza está presente no México, como colocou Marcela, em que a perspectiva de chegada ao poder de alguém de centro-esquerda, embora moderado, mas que não faz parte do que tem acontecido nas últimas décadas, em termos de Partido Revolucionário Institucional, Partido de Ação Nacional e retorno desses partidos ao poder em sucessivas eleições, coloca um cenário problemático em termos políticos, de polarização, agravado pela pressão que sofre o país desde os Estados Unidos, um país que apostou no NAFTA como uma política de Estado e que de repente passa a ser questionado pelo país que propôs o NAFTA, né? E que pressionou os outros, Canadá e México, para entrarem nesse processo. E agora esse país unilateralmente chama a uma renegociação, complicando, né, os problemas que já existiam no México. Então, digamos que há uma interligação entre diversas situações na região que atingem Cuba e México. E como veremos no último programa da série, né, o quarto, o Brasil e o seu entorno sul-americano, principalmente Argentina e Venezuela, enfrentam desafios, inclusive, mais graves, né, do que o enfrentado pelo México. Fechamos o programa e até a próxima edição.